Todo mês de abril, a Mitsubishi Electric anuncia os resultados dos últimos 12 meses. Isso porque no Japão, o balanço é feito considerando o período abril-março. Aqui no Brasil, o ano de 2023 apresentou um faturamento líquido 28% maior que 2022. No Mabcast de hoje, vamos falar sobre a influência de fatores econômicos e sociais no desempenho da companhia, assim como desafios e perspectivas para esse ano. Continue com a gente. Olá, como vai? Eu sou a Mafelo Visoto, de volta com mais um episódio do Mabcast, o podcast da Mitsubishi Electric do Brasil, com sua versão em vídeo também aqui no YouTube. Eu bato um papo hoje com o Fabiano Lourenço, ele que é presidente da Mitsubishi Electric do Brasil. Tudo bem com você, Fabiano? Tudo Bem-vindo. bem, Mafê? Tudo jóia? Tudo Prazer. Ótimo. Prazer falar com você novamente. Fabiano, a Mitsubishi Electric tem uma sede no Japão, tem mais de 200 subsidiárias em 39 países diferentes, né? Qual que é o panorama que você pode trazer aqui para a gente do faturamento nesses diferentes continentes? Bom, Mafê, primeiro eu queria agradecer o convite, agradecer a todos que nos escutam. Os podcasts agora viraram videocasts, né? Sim. Eles já têm, acho que quase 3 anos, né? E é uma grande ferramenta que a gente possa aí, comunicar e passar conhecimento de mercado, não falando somente dos nossos produtos, né, para o público em geral. Bom, é sempre ótimo a gente falar um pouquinho sobre os resultados, sobre o panorama de mercado, mas como você falou no começo, a Mitsubishi ela fecha o seu ano fiscal entre abril e março, e a gente está aí há poucos meses para a gente fechar esse ano, então eu não posso abrir aí perspectivas de resultados, porque isso impacta em uma série de problemas confidenciais da empresa. De forma geral, o que eu posso adiantar é um pouco do panorama de mercado, né, e como é que a empresa tem se posicionado. Bom, o resultado que eu venho visto, os forecasts que eu venho visto, os resultados até agora, até publicados na imprensa, mostra aí um panorama bom para a empresa. A empresa tem trabalhado bastante a parte de lucratividade, caixa. Ela vem trabalhando bastante investimento em novas fábricas, em novas linhas de produção. Isso tudo vai gerar uma série de investimentos em pesquisa para tecnologias novas, né? Então, o que eu posso adiantar é que os resultados aí parecem sólidos, mas a gente tem nesse ano fiscal aí, provavelmente o próximo ano fiscal, um investimento muito grande nessa ampliação da parte produtiva, que eu posso te adiantar aí que deve estar aí no final, nas suas fases finais aí de acontecer. Muito bem, então os resultados são positivos de forma geral, Sem né? dúvida. Fabiano, no ano passado a gente teve essa mesma conversa, né, falando sobre resultados, e a gente falou sobre as influências mundiais, Uhum. falamos da guerra da Ucrânia, e nesse ano a gente tem também o Hamas com Israel. Isso tem algum reflexo nos negócios? É muito ruim que a gente volte um ano depois para falar praticamente do mesmo assunto piorado, né? É. Então, o que a gente vê e escuta, eu estive no Japão agora por 3 semanas, é que esses conflitos que vêm se ampliando, principalmente na Europa ali, né, ou parte da Europa, ela tem impactado muito o mercado europeu e o mercado asiático, que são ali praticamente no meio dos conflitos, né? Então, isso impacta em menores investimentos, né? Então, investidores, multinacionais, governos seguram os investimentos, até como uma resguarda do que pode acontecer no futuro. De modo geral, né, todas as empresas, e eu posso falar pela Mitsubishi, a gente espera que essas tensões aí se diminuam e que a gente possa avançar nesse ano de 24 aí com focar o que é importante mesmo, que é aumento de produtividade, melhoria aí da questão ambiental. Todo mundo está sentindo, né, o meio ambiente. Eu converso com executivos, com clientes, com parceiros, até com familiares e amigos, e é incrível como as pessoas agora parece que acordaram para essa questão ambiental, coisa que já vem acontecendo há muito tempo, e todo mundo tem o seu impacto. No caso da Mitsubishi, né, a gente está bastante preocupado com isso e fazendo planos também, incluindo com tecnologias para melhorar aí, que a sociedade possa viver aí de forma melhor. É porque muitas empresas não investiam tanto no ESG pensando que teria perda de lucratividade, só que a gente pode ver que você pode crescer, evoluir cuidando do planeta, né? Sem dúvida, sem dúvida. O ESG é um tripé, né, estratégico, que existe há mais de 10 anos. Né, e agora se tornou hot point, discussões, mas ele existe há mais de 10 anos. Então, me parece mesmo que
a gente demora um pouco para entender e para avançar com temas importantes aí que são impacto para todo mundo. Pois é. Bom, trazendo agora a conversa aqui para o Brasil, 2023 fechou melhor do que o esperado pelos economistas, né? Com o PIB em alta, crescimento de 3,1% de inflação, né? Sob controle ali. Os resultados da Mitsubishi Electric surfaram nessa onda, como você falou, né? Que foi positivo, mas eu gostaria que você falasse sobre como a economia do Brasil também ajudou nesse sentido. O 2023, né, a gente discute, inclusive a gente discutiu isso no budget. De forma geral, existe uma característica agora no mercado pós-Covid de as pessoas que fazem previsões, né, de PIB, de produtividade, previsões macroeconômicas de forma geral, eles têm errado de forma bem, assim, bem incrível, porque antigamente funcionava muito isso, né? E o caso do PIB é um caso exemplar disso, né? Você tinha no meio do ano passado uma previsão de um PIB positivo, mas o PIB fechou muito mais alto mesmo, né? Com relação, para mim não me estender, com relação a Mitsubishi e mercado, a gente fala de um PIB, evidentemente, para o Brasil genérico, e o PIB que a Mitsubishi atua é mais o PIB industrial, né? Então, mesmo que o PIB industrial tenha evoluído com um resultado maior do que o previsto, ele ainda foi muito menor do que o PIB geral do Brasil, na ordem de 1%, é um dado da Bini, ou seja, você teve um crescimento de PIB com relação ao ano anterior menor, então você teve menos espaço de investimentos e aumento do mercado. Então, isso traduzindo para a Mitsubishi, e olhando o histórico passado, nesses 8 anos que a gente vem caminhando com o crescimento da empresa, não importa muito se o PIB cresceu muito, cresceu pouco, estagnou, mesmo no ano de Covid, a gente teve um crescimento, a empresa nesses 8 anos cresceu consecutivamente, então 8 anos é um período razoavelmente grande, né, de fatos históricos, econômicos e políticos no país. O resultado disso é, como eu venho falando em outros podcasts, plano. Então, a gente construiu um plano, a gente revisa o plano, a gente tem trazido para o Brasil tecnologias que impactam o mercado, e a gente tem trabalhado bastante confiança, né, e qualidade com os clientes. Eu acho que isso daí, junto com, evidentemente, esse aumento do PIB, trouxe resultados muito bons para a Mitsubishi em 2023. Muito bem, e o plano, né, que você disse é algo muito marcante na cultura japonesa, que inclusive Sem já dúvida. foi tema aqui de outros podcasts, esse planejamento aí que é o que faz, a empresa também ser muito O bem-sucedida. plano para o japonês é basicamente básico, que a gente fala, né? Desculpe a duplicidade, mas basicamente básico, porque para nós não é, né? Então, ele costuma, por exemplo, agora a gente está falando de resultados 2030, né? Então a gente está praticamente 6, 7 anos para frente, e ele considera isso médio prazo, nem é um longo prazo, né? Aqui no Brasil, mais que 3, 4 anos você considera longo prazo, né? Então é uma mudança muito grande com relação à nossa perspectiva de como tratar o negócio, uma perspectiva japonesa, sem dúvida. Sobre o que marcou também o ano passado, a gente viu muito nos noticiários, né, rádio, TV, enfim, todos os veículos de comunicação falando muito sobre a reforma tributária. Como que isso impactou a economia, e as empresas de tecnologia em geral, né, não A só. reforma tributária, Mafê, ela é uma reforma muito atrasada, né? Então, nós estamos falando aí de discussões tributárias, até administrativos, previdenciários, que tiveram aprovação há 2, 3 anos atrás. São reformas muito atrasadas, né? A gente vive numa economia, num país com maneiras de fazer negócio, maneiras de tocar empresas, governos, muito atrasadas, né? Então, o primeiro ponto é que ela está atrasada, isso é um fato. Ela aí deveria ter sido discutida há muitos anos atrás, né? Então, a gente viu como uma coisa positiva esse avanço, mas basicamente a reforma tributária ela simplifica, né, o jeito de todos fazerem negócio, porque praticamente tudo que faz negócio no país se paga impostos, e os impostos são importantes para você investir, né, no que é importante no país. Então ela simplifica os dois lados, o lado da empresa e o lado do governo. O lado do governo, por exemplo, de até arrecadar os impostos, fica mais fácil você controlar tudo isso daí. E do lado das empresas, do lado do cidadão, fica mais fácil entender. Então, por exemplo, quando você vai trazer um negócio para o país,
a gente está discutindo diversos aumentos de escopo para a empresa aqui no Brasil. Uma das primeiras coisas que nós temos que explicar é como fazer negócio no país. Quanto é complicado você ter cascata de impostos, para onde vão os impostos. Isso tudo leva, no caso nosso, né, a multinacional japonesa a ficar insegura, né, de botar mais dinheiro, de investir mais dinheiro, de dar um passo adicional. Isso acontece praticamente em todas as empresas que querem investir no país. Então, de forma geral, a reforma está atrasada, mas ela avançando do jeito que a gente espera, ela vai trazer muitos benefícios. Lembrando que a aprovação da reforma não significa que ela vai estar em curso agora. Ela vai passar por uma série de regulamentações, essas regulamentações têm prazo para acontecer, e aí a gente espera aí que nos próximos 2 anos ela esteja realmente implementada. Perfeito, tem muitos pontos ainda a serem analisados, né? Mas essa questão da reforma e o Brasil ser um país confiável para investimento ajuda muito no desenvolvimento tecnológico daqui, né? Porque tem muitas empresas que acabam indo para outros lugares. Sem dúvida. A tecnologia, ela tem um desenvolvimento, né, de produtos, softwares e tecnologia de uma forma geral muito rápida. Então você precisa se estabelecer rapidamente, você precisa contratar gente rapidamente, você precisa começar o desenvolvimento, né, da tecnologia rapidamente. Então, o quão mais complexo e burocrático for o sistema para você implementar tudo isso daí, mais te afasta. Então, países que têm uma mão de obra razoável, mas que são mais simplificados em termos de estabelecimento da empresa e operação da empresa, saem ganhando. Perfeito. E como a Mitsubishi Electric se destaca aqui no Brasil perante a concorrência aí nessa área de automação industrial, pensando aí nesse último ano? Você sabe que essa pergunta é uma pergunta que eu tenho respondido ao longo do tempo, mas ela tem mantido a sua resposta. De forma geral, a empresa tem ali no seu, né, o slogan e DNA, os Change for the Better, né? Esse Change for the Better, para quem tem um pouco de dificuldade em inglês, é você mudar para melhor, né? Uhum. Então, é exatamente isso que a gente está tentando fazer e tem conseguido fazer, né? Então, a gente investe muito em pessoas. Então, a empresa praticamente quadruplicou o seu quadro de funcionários no Brasil. Ferramentas, então, ferramentas de vendas, ferramentas de análise, ferramentas de mercado, processos, né? Escrever processos, escrever políticas, escrever organogramas, fluxogramas, né? Para que você consiga analisar e melhorá-los, e operar de forma diferente dos concorrentes, né? Então, nós temos concorrentes grandes, com grande qualidade, que já se estabeleceram no mercado há muito tempo, mas a gente está tentando fazer diferente. Nós somos uma empresa mais ágil. Eu acho que tudo isso daí, aliado à nossa qualidade, nosso DNA mesmo, né, de qualidade dos produtos japoneses, atendimento, né, parcerias, como a gente falou agora há pouco, planos, então a gente revisa os planos 2 vezes por ano. A confiança muito da matriz, acho que eu não posso deixar, nunca deixo de agradecer quando eu vou ao Japão, a confiança que eles nos colocam aqui. Eu acho que tudo isso aí faz dentro de uma panela aí, o nosso resultado destacado com relação aos concorrentes. Com relação ao plano, esse começo de ano já seguiu aí o que vocês estavam planejando para esse começo? Eu acho que o começo de 24, ele começou exatamente que nem o de 23, o término de 23, né? O 23, como você falou, nós crescemos bastante, tivemos bastante sucesso, foi o melhor ano da empresa desde que ela se estabeleceu no Brasil em 12 anos. A gente espera aí em 24, e nesses 2 primeiros meses, a gente continua crescendo. De forma geral, o plano ele tem uma característica de tentar entrar em segmentos que a gente não atua, a gente tem muitos segmentos que a gente não atua. A gente está investindo bastante em ferramentas, tá? Então, ferramentas que a gente possa trabalhar junto com a sociedade, então, treinamentos, os podcasts que agora se tornaram videocasts. Uhum. A gente vai voltar a fazer feiras. A gente tem, nesse ano, né, uma surpresa que a gente vai fazer de novo na Japan House, né, a nossa exibição no segundo semestre. A gente está investindo bastante, como a gente falou um pouco sobre ações de ESG. Então a gente tem bastante coisa aí em 2024 para fazer, mas eu tenho tentado passar para todos que todos executem rapidamente o plano e que a gente possa sempre ver o que impacta nesse plano com a sociedade do outro lado. Acho que isso enumera e conclui aí o grande trabalho que a gente espera fazer em 24, espero melhor do que 23.
Perfeito. E a gente vê que inteligência artificial tem pautado muito, né? Todas as áreas. E para a Mitsubishi Electric isso também está na visão estratégica? Todos os investimentos nas fábricas novas que nós estamos fazendo e linhas de produção, e quando eu digo linhas de produção, é porque às vezes você tem um espaço ocioso dentro da fábrica e você amplia aquele espaço, né, para poder produzir. Então, essas ampliações de fábricas e linhas de produção, elas são principalmente para aumentar a capacidade de entrega, que nós tivemos problemas no passado, e desenvolvimento de produtos e tecnologia. Ninguém expande fábrica, ninguém pensa em vender mais sem você fazer desenvolvimento tecnológico. Com relação à sua pergunta de inteligência artificial mudou, está mudando a maneira de todos trabalharem, né? Então, com ajudas, com desafios, com limites, nós precisamos aí pensar em limites para isso, para onde ela está indo, mas de forma que da empresa, da Mitsubishi, eu acho que a gente vai ver em muito pouco tempo todos os produtos com inteligência artificial embarcadas. Então, hoje a gente já tem PLCs que predispõem uma manutenção baseado em dados, você já tem softwares que analisam diferentes sensores e dispositivos na linha de produção e te diz com muita curiosidade problemas que você não veria num produto que está sendo produzido. Então, a inteligência artificial, se usada para o bem, como as empresas multinacionais, e no caso da nossa, têm trabalhado, focando na produção, focando na melhoria, no menor desgaste, no menor impacto ambiental. Eu acho que isso a Mitsubishi vai trazer, e ela está exatamente caminhando para esse lado. Os investimentos estão indo para embarcar toda a inteligência artificial em produtos e softwares. Muito bem, as projeções então para 2024 são muito boas, né? Tende a crescer bastante. Sobre os desafios, o principal é conseguir ter o mesmo resultado que 2023 ou maior? Eu acho que a discussão lá no Japão, nos budgets, foi exatamente essa, né? Todos ficaram assustados positivamente com o resultado em 2023, e o desafio foi como é que você vai fazer para fazer melhor do que esse, que já foi excepcional. Tem muitos desafios embarcados num resultado, né, nesses resultados de 8 anos, né? Eu costumo dizer para os meus amigos pessoais que 8 anos crescendo, entregando resultado, não pode ser sorte, né? Então o plano está sendo bem executado. A gente precisa ter pessoas boas, então um grande desafio da empresa é manter os talentos e trazer, né, atrair mais talentos. Acho que isso é meio básico na sociedade brasileira, né? Às vezes a gente esquece que essa sociedade é uma sociedade carente de estudo, de educação. Isso impacta, no final, né, o setor produtivo, o setor que movimenta, até de serviços, né, na frente. Então, eu acho que manter o resultado, manter os talentos, atrair talentos, executar os planos rapidamente. Costumo falar também dentro da empresa que se a gente não executar rápido, os concorrentes vão executar rápido. Então a gente precisa ser mais rápido, né? E eu acho que isso é o que a gente quer manter e melhorar para 2023. Então, arregaçar as mangas. Eu vou desejar boa sorte para esse 2024, porque sorte a gente precisa também ter um pouquinho, mas... Sempre é bom, né? Sempre é bom. Sempre é bom. Mas bom trabalho. Obrigado, viu, Mafê? Obrigado pelos ouvintes aí nos ter acompanhado. É um grande sucesso, né, os podcasts, que agora nós estamos lançando os videocasts. E eu acho que a gente vai continuar juntos aí. Espero que vocês gostem de acompanhar, né? Às vezes você está no trânsito, às vezes você está em casa, às vezes você está tomando banho ou cozinhando, escutando sobre o mercado. Então acho que isso é gostoso, eu costumo fazer. E sucesso para todos, que a gente tenha aí um bom ano. Para você também, obrigado. Sucesso, obrigada. Com certeza o bom resultado também vem de uma política da empresa, uma boa liderança. Obrigada, Fabiano. Obrigado, Mafê. E agradeço a sua companhia aqui neste Mabcast. Nos falamos no próximo episódio.